pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E esse aqui é um vlog 7 em 7, que é um desafio que eu faço de vez em quando a mim mesma, onde eu pretendo ler 7 livros em 7 dias, né? Um livro por dia. O intuito não é a quantidade de livros, quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu faço esses vlogs por um motivo muito específico. O famoso quem me conhece sabe, é porque eu sou meio workaholic, eu já tô trabalhando isso, tô melhorando, mas eu ainda preciso criar alguns subterfúgios para enganar minha mente, às vezes, quando eu preciso dar uma desacelerada. E como eu venho de um final de ano muito acelerado, um início de ano muito acelerado, então eu queria tirar essa semana agora, hoje é dia 21 de janeiro, então eu queria tirar de hoje, que é domingo, até o próximo sábado, para ter uma semana mais leve. Lógico que tem compromissos que eu tenho que cumprir, então eu não vou ficar assim de férias, né, sem trabalhar. Mas eu quero dar uma boa desacelerada. Só que para isso não me causar ansiedade, porque se eu estiver viajando, fazendo alguma coisa, aí tudo bem, eu curto numa boa. Mas se eu estiver em casa, dando essa desacelerada em casa, eu fico ansiosa. Porque eu acho que eu tô perdendo meu tempo, eu acho que eu tinha que estar trabalhando, e é aquela loucura, né, gente? E aí, o que eu faço? Eu faço o desafio 7 em 7 porque eu fico por conta de ler a semana inteira e eu tenho aquela sensação assim de que eu tô descansando, porque ler pra mim é o meu trabalho, mas também é um prazer, né? Meu grande prazer. Então eu tenho a sensação de que eu tô descansando e ao mesmo tempo tô produzindo um conteúdinho ali, porque eu tô gravando um vlog aqui pra vocês, eu tô fazendo algo de útil além de ler. Não que ler não seja útil, né? Mas vocês entenderam, né, gente? Os workaholics aí vão me entender. Então, resolvi fazer essa semana agora o desafio 7 em 7. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu pretendo ler durante essa semana. E não tem ordem, tá? Eu vou escolhendo a cada dia. Eu ainda não escolhi o de hoje, mas eu vou escolhendo. Daqui a pouco eu falo com vocês qual que eu resolvo, qual que eu vou ler hoje. Pode ser que eu mude algum desses livros aqui durante a semana, porque não é nada para me amarrar também esse desafio. Então, eu pré-selecionei 7 livros aqui e pode ser que durante a semana eu mude um ou outro. Mas por hora, os livros que eu pretendo ler são esses aqui, olha. Sobre a Vida Feliz, do Sêneca. O ano passado eu li um livro do Sêneca num desses desafios 7 em 7 e foi muito bom. Adorei Sêneca, tô ansiosa por ler esse livro aqui. Também separei o Porco Espinho, do Julian Barnes. Esse daqui foi uma sugestão do Rude. Ele disse que é um livro que te prende e para ler em um dia, assim, né? É legal livros que te prendem, então não sei muito bem do que se trata o livro, tá? O Rude indicou, eu comprei. E também pretendo ler esse aqui, que é um livrinho de contos da coleção Boa Companhia. Eu gosto muito dessa coleção aqui. Esse aqui é No Restaurante Submarino, Contos Fantásticos. E aí tem contos de vários autores. Tem da Lígia Fagundes Telles, tem do Murilo Rubião, Amilcar Betega, Moacir Scliar, enfim. Também deve ser bem gostosinho. Os livrinhos dessa coleção aqui são bem legais, viu, gente? Eu recomendo quando vocês quiserem leituras rápidas, assim. É legal. Esse daqui que eu ganhei da Beth. Nossa, era do lado de cá que eu acho que fica melhor. O Jardineiro que Tinha Fé. Beth me mandou esse livro aqui. Eu acho que vai ser um livro bem reflexivo, sabe? Esse aqui. E bem fininho também, então também estou muito interessada. Esse daqui, né, naquela minha pegada de unir um pouco de trabalho também no meio da diversão, eu coloquei esse livro aqui do Shakespeare e o drama. O livro é o texto é do Tolstói, né? O livro é Shakespeare e o drama. Porque eu tô estudando Shakespeare agora pro clube, né? A gente tá lendo agora lá no clube Teatro Grego, mas em março e abril nós vamos ler Shakespeare, vamos ler o Rei Lear e junto vamos ler também Rei Lear da Steppe, que é do Turgenev. Então eu já li os dois livros, tanto o teatro, né, do Shakespeare, o Rei Lear, como também a novela do Turgenev, que é Rei Lear da Steppe, e estou estudando, já comecei a estudar Shakespeare para fazer as aulas lá do clube, porque as aulas de teatro grego já estão prontas, já estão disponíveis para o pessoal lá do clube, né? E aí vocês vão poder ler, reler comigo se vocês quiserem, viu? Fiquem atentos aí, no início de março eu dou mais informações, mas
Então, pretendo também ler esse livro aqui, que também é um livro... Esse aqui é um livro de não ficção, o único de não ficção que tem aqui, eu acho que é. Esse daqui também, Velas Escarlates, do Alexander Green. Esse daqui também foi indicação de um inscrito, só que me desculpe você que me indicou, porque agora eu não tô lembrando quem foi. Mas alguém me indicou esse livro aqui nos comentários de um vídeo, eu fui lá procurar. É um conto, né? E aí eu achei interessante, comprei. Não conheço o autor, Alexander Green, então quero muito conhecê-lo agora essa semana. E por fim, uma Agatha Christie. Eu sempre coloco uma Agatha Christie nesses meus desafios, né? Porque para mim são leituras muito rápidas. E aí eu vi aqui, eu tenho essa coleção toda completa desses boxes aqui, eu tenho ela completa. Eu vi aqui qual que era o menor deles, que é esse daqui, Os Elefantes Não Esquecem. Dei uma lida na sinopse, também achei interessante, então vou colocar ele também no meu desafio. Como eu falei, não sei ainda qual desses livros aqui que eu vou ler hoje, tá? Agora eu vou programar minha semana, porque vai ser uma semana mais leve, mas como eu falei, algumas atividades eu vou ter que fazer. Então eu vou programar minha semana, que eu gosto sempre de no domingo programar minha semana. Eu recomendo que vocês façam isso, porque vai organizar as ideias na cabeça de vocês aí, e também durante a semana vocês só vão olhar o planejamento, não precisa ficar pensando no que tem que fazer, isso economiza muito tempo. Então eu vou programar minha semana agora. Enquanto isso eu vou pensando aqui qual desses livros aqui eu vou ler hoje, e daqui a pouco eu volto para contar para vocês o que eu vou ler. Oi, gente. Então, acabei de programar minha semana aqui, já almocei pizza, vocês viram aí, né? Vou colocar o celular aqui, peraí. Então, coloquei pra baixar aqui uns vídeos que eu tinha começado a editar. Aí sim, tinha começado a editar e aí eu já coloquei aqui pra acelerar o processo, né? Enquanto eu programava, eles já estão baixando aqui. E decidi qual vai ser a minha primeira leitura, a leitura do dia de hoje, que vai ser este daqui, No Restaurante Submarino. Eu tentei escolher a leitura que eu acho que vai ser a mais levinha delas.
para começar, né? Esse daqui é um livrinho de contos, então acho que vai ser bem tranquilo mesmo. E aí, eu não levei em conta uma coisa que eu só percebi quando eu tava aqui programando a minha semana, né? Como vocês viram aí. Eu não finalizei esse livro aqui, Mansfield Park, que é a nossa leitura coletiva, pelo menos foi a nossa leitura coletiva de janeiro. Vocês estarão vendo esse vlog aqui, provavelmente no dia 31 de janeiro, que é inclusive meu aniversário. E aí já vai ter acabado essa leitura aqui, já vou ter feito a live, só que, considerando que hoje é domingo, dia 21 de janeiro, tá? Eu me dei conta de que eu preciso finalizar esse livro até segunda-feira. Ou seja, eu não considerei isso na hora de fazer a minha semana aqui 7 em 7. Mas também é porque assim, já era para eu ter terminado esse livro aqui. Eu não terminei porque a minha semana anterior foi bem tumultuada, aconteceram uns imprevistos, então as coisas deram uma enrolada por aqui. Aí eu acabei não finalizando o livro. Mas o que eu decidi fazer? Eu vou tentar, assim que por exemplo, se eu terminar esse livro aqui hoje mais cedo, porque como eu acho que vai ser bem rapidinho, então se eu terminar muito rápido, depois eu vou lá e leio mais uns capítulos desse aqui, porque não falta muito, na verdade, de Mansfield Park, falta pouquinho, mas eu tenho que terminar, né? Então se eu finalizar isso aqui cedo, eu leio um pouquinho, aí todo dia, se eu finalizar o livro mais rápido, o livro do dia, do desafio, aí eu leio um pouquinho de Mansfield Park. Chegando no final da semana, se eu ainda não tiver finalizado Mansfield Park, como esse daqui é uma prioridade, porque é do membros e eu preciso fazer a live, né, segunda-feira, aí eu vou tirar um dos livros do desafio e substituo por finalizar esse livro aqui, sabe? Mas isso eu vou fazer só lá no final da semana, eu vou deixar para os últimos dias, lá para sexta, sábado. Sexta-feira, se eu não tiver finalizado, aí eu troco o livro que eu fosse ler sábado, eu deixo para ler, para finalizar esse daqui. Espero que não precise fazer isso, né? Mas vocês vão acompanhando aí cenas dos próximos capítulos. Então agora eu vou ler, vou aproveitar para fazer minha unha, que ela tá toda descascada. Então enquanto eu leio, eu vou fazendo a minha unha. E aí vocês vão vendo aí, depois que eu terminar, eu volto para contar para vocês o que eu achei, tá bom? Beijo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. Finalizei a primeira leitura do desafio, que foi essa daqui. E fiquei surpresa, viu? Deixa eu colocar o celular aqui. Conversar direito com vocês. Então, eu esperava, tudo bem, né? Que são autores renomados aqui no livro. Um deles eu não conhecia, que é o Amilcar Betega. Eu não conhecia ele. Os outros são Lígia Fagundes Telles, que é uma das minhas autoras preferidas. Murilo Rubião, que eu conhecia, mas eu nunca tinha lido nada dele. Gostei muito. E Moacir Scliar, que me acompanhou durante a minha juventude, não é juventude, durante a minha infância, pré-adolescência, enfim, mas eu achava que seriam histórias mais levinhas, mais bobinhas, sabe? São histórias fáceis de ler, é um livro de contos, né?
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 histórias aqui, bem curtinhas. Só que elas são muito mais reflexivas do que eu imaginava. E pra mim isso foi ótimo, sabe? Elas são fluidas, fáceis de ler, de entender. Assim, fáceis de entender o que está acontecendo ali no enredo, né? Mas vai exigir um pouco da sua capacidade de reflexão aí para você conseguir retirar as mensagens dessas histórias, porque algumas mensagens estão bem nas entrelinhas, assim. Mas eu achei muito rico esse livro, me surpreendeu, viu? E assim, eu senti que todos os contos aqui, eles tratam da nossa vida de uma forma geral, reflexões sobre a nossa vida de uma forma geral. Só que para cada autor, eu não sei se essa foi a intenção da Companhia das Letras quando editou esse livro, mas eu senti que cada autor, os contos escolhidos para cada autor aqui, eles representam um ponto de reflexão na nossa vida. Por exemplo, os contos aqui do Murilo Rubião, que começa com o Murilo Rubião. Os contos são Bárbara, Teleco, o Coelhinho e os Dragões. São os 3 contos dele que tem aqui. Eu senti que esses contos aqui nos fazem pensar muito sobre as nossas escolhas, sabe? Sobre nós termos que ter as rédeas da nossa própria vida. Cada um de uma forma. E são histórias muito interessantes, gente. Principalmente as 2 primeiras. Os Dragões foi a que eu menos gostei dessas 3 histórias dele. Mas Bárbara, por exemplo, fala de um casal que a mulher, ela quer... Tudo que ela quer, o marido faz por ela. E ele usa uma analogia aqui na narrativa de falar que a Bárbara, ela engorda. Só que o engordar aqui da história é no sentido de sempre ter as suas vontades satisfeitas. E aquilo ali vai criando um espaço tão vazio dentro dela que ela vai inflando, mas por dentro é vazia, sabe? Pelo menos foi assim que eu interpretei. E aí a gente se questiona por que esse marido faz tudo o que ela pede. E assim, como são contos mais voltados ao fantástico, que tem elementos fantásticos aqui, então ela pede coisas absurdas, tipo, ela pede um navio, ela pede uma árvore gigantesca, umas coisas assim, sabe? E tudo ele vai satisfazendo as vontades dela e a gente reflete sobre, né, como que nós lidamos com os nossos desejos, com as nossas próprias vontades e se a gente trata assim as outras pessoas, sabe aquela coisa de você não pode fazer, e não só para os filhos, tá? Mas para vocês entenderem a minha reflexão. Você não pode fazer tudo para os seus filhos, porque senão eles vão achar que o mundo é deles e uma hora o mundo vai lá e vai dar uma rasteira neles. Então você tem que ensinar que o mundo não é cor-de-rosa. Esse tipo de coisa, esse conto vai trazer reflexões sobre isso. Enfim, aí tem outro conto dele que é Teleco, o Coelhinho. É muito legal, cara, é muito legal esse conto. Assim, tem um homem lá numa praia e aí ele ouve uma vozinha atrás dele, uma voz, né, atrás dele, pedindo um cigarro. Ele acha que é uma criança. E aí ele fala, não tem cigarro, não sei o quê. E na hora que ele olha, é um coelhinho. E aí, o coelhinho, ele tem a capacidade de se transformar em outros animais. Então, ele vai se transformando em outros animais, ele fica amigo desse cara e eles acabam indo morar juntos. E esse coelhinho, ele vai se transformando ao longo do tempo, até que ele se transforma em coisas que esse homem passa a não gostar mais. E para mim foi uma analogia ao nosso amadurecimento, ao nosso crescimento, quem nós estamos nos tornando, sabe? E tudo de uma forma muito lúdica. Enfim, eu não vou ficar falando de todos os contos, porque são 11, senão vai ficar muito grande. Eu ainda tenho que falar de mais 6 livros aqui nesse blog, né? Mas vale muito a pena ler. Então, só para dar uma passada, os contos do Moacir Scliar aqui são No Restaurante Submarino, que é o conto que empresta o seu nome aqui, e é o mais... Eu ia falar fraco, mas não é que é o mais fraco, é o que eu não consegui captar muito bem. Tem um quê de mensagem sobre corrupção do ser humano, assim, mas é um conto muito pequenininho, 2 ou 3 páginas, não sei.
Não sei, não entendi por que eles escolheram logo esse conto para dar o nome aqui da antologia, mas enfim. Tem também Paz e Guerra, né, que é o contrário do Guerra e Paz do Tolstói. Esse conto é muito interessante porque ele trata de um cara que o emprego dele é ir para a guerra. Só que é como se fosse um emprego como ir para um escritório, sabe? Ele vai para a guerra, fica lá fazendo uma horinha, dá uns tiros pro alto e depois ele volta para casa e aí como se fosse um escritório mesmo, assim. E aí é um conto que fala muito sobre essa questão da da forma que a gente começa a enxergar as coisas que são absurdas e a gente aceita essas coisas absurdas, como a guerra, por exemplo, como algo natural e aquilo vai cada vez mais fazendo parte da nossa vida. Os nossos vícios, sabe? A gente alimenta esses vícios achando que eles são naturais e é isso mesmo e cada vez mais aquilo vai fazendo parte da nossa vida. Eu me desculpa, tá, gente, quem gosta, mas eu sempre penso quando tem esse tipo de analogia na questão cultural mesmo. Então, por exemplo, músicas aí que são praticamente cenas de sexo narradas e que a gente ouve às vezes na rua, assim, como se fosse normal. Por quê? Porque de tanto a gente se acostumar a ouvir aquilo ali, a gente acaba aceitando como normal algo que não é aceitável de fato, sabe? Eu acho que esse conto fala muito sobre isso. E tem um outro conto dele aqui que se chama Atlas. Eu acho que os contos do... não, só um no Restaurante Submarino que eu achei mais ou menos. Os outros dois eu achei muito bons. Esse Atlas também é do Atlas mesmo, de carregar o mundo. E o que eu achei interessante... Eu falei que eu não ia falar dos contos, mas, gente, eu tô falando rapidamente, tá? Porque é impossível, é muito legal. Eu preciso só tecer breves comentários aqui para vocês lerem esse livro aqui e tirarem as suas próprias conclusões. Mas nesse Atlas, ele trata o trabalho do Atlas de carregar o mundo como se fosse algo corriqueiro. Outro dia eu falei, foi nas aulas lá do clube, que a gente estava conversando sobre Medeia, e tem uma parte lá que Medeia fala sobre a mulher, né, a posição da mulher na sociedade dela lá e tal, e que eu até conversei com o pessoal sobre esse negócio de quando você escolhe cuidar da sua casa. Eu não tenho essa vocação, gente, mas a gente tem que respeitar todas as vocações e todas as vontades, né? Então, se uma mulher, por exemplo, escolhe ficar em casa, cuidar da casa e dos filhos, ela não é menor por isso. Ela não está sucumbindo ao machismo por isso. Pode ser uma escolha dela. E isso não é uma atividade fácil. Isso é uma atividade que a gente precisa respeitar, assim como qualquer outra atividade. Eu não falo só da mulher, o homem também que escolhe ficar em casa e a mulher que sai para trabalhar, ele é visto como fraco, como vagabundo. A gente tem que valorizar o papel de cada um no mundo, né? E para mim é sobre isso que esse conto trata, porque o Atlas, ele se sente menor, porque ele acha que a atividade dele não tem a mínima importância, ele só fica ali parado segurando o mundo, enquanto a atividade que ele faz é muito mais importante do que qualquer outra de quem está nesse mundo, vivendo nesse mundo que está sendo segurado pelo Atlas, sabe? Enfim, a Lígia para mim é uma das melhores contistas assim de todos os tempos. Eu amo a narrativa dessa mulher. E os 3 contos dela aqui também são muito bons. Eu percebi que normalmente eu gosto muito de 2 e um eu acho mais ou menos. Então, do Murilo Rubião aconteceu isso, do Moacir Esclier aconteceu isso e da Lígia também. Eu não conhecia esses 3 contos dela. De nome, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido. Então, são As Formigas, Seminário dos Ratos e Anão de Jardim. O que eu menos gostei foi Seminário dos Ratos, mas também achei legal. Mas As Formigas e Anão de Jardim, coisa maravilhosa, gente. E são contos que eles têm bem aquele clima do estranho, do extraordinário, sabe? E que também fazem a gente pensar sobre muita coisa, sobre as nossas vidas. Esse conto das formigas aqui é espetacular, espetacular. E ele tem um final... Na verdade, o Anão de Jardim também para abruptamente, assim, mas a gente entende por que ele para abruptamente. Agora, As Formigas tem um final que você não fica sabendo por que daquela situação ali tá acontecendo. E aquilo deixa a gente, assim, desnorteado. É tipo quem já leu aí Sono, do Haruki Murakami, que no final você não tem uma resposta e você fica, meu Deus, como é que eu vou viver sem essa resposta? Aqui em As Formigas é a mesma coisa. Eu adoro quando acontece isso.
Enfim, o último autor, que é o que eu não conhecia, o Amilcar Betega, ele tem 2 contos só, os outros tem 3. Ele tem 2 contos aqui, O Crocodilo e Exílio. E eu gostei muito de conhecer esse autor, porque, primeiro, esse conto, O Crocodilo, eu achei genial, genial mesmo. É um homem que ele tá lá de boa em casa, olhando pro teto, e de repente ele vê que entra um crocodilo, sobe na cama dele e aquele crocodilo vai começar a acompanhar ele. Só que esse crocodilo, ele tem todo um simbolismo, sabe? Da, de toda a carga pregressa da vida desse homem que ele vai carregar a partir dali, e que tem momentos que aquilo ali vai ser um alívio, tem momentos que aquilo ali vai ser um fardo. E, enfim, depois que ele descobre o crocodilo dele, ele começa a enxergar que as outras pessoas também têm os seus fardos. É muito legal. E o último conto, ele tocou meu coração de uma forma muito específica. Pode ser que seja o conto mais fraco de todos aqui. Não que ele seja fraco, mas entre todos é o mais fraco. Mas ele me tocou muito profundamente porque ele fala de um cara que tem uma loja e a loja dele não tá vendendo nada e ele tá pensando em fechar essa loja. E ele fica refletindo sobre as dificuldades de ter um negócio. Ele tem que sustentar aquilo ali, mas se ninguém entra na loja dele para comprar, como que ele vai sustentar aquilo ali? E eu tenho uma experiência na minha vida particular que eu vou compartilhar aqui com vocês, uma coisa muito íntima, mas não sei, eu senti no meu coração quando eu tava lendo esse conto aqui que eu preciso falar que eu tive uma tia que ela tinha uma loja. E assim, lógico que não era igual esse senhor aqui, né, do conto. Ela vendia, só que como todo comércio, tinha dias bons e dias ruins. E eu ficava muito com ela lá na loja, final de ano eu trabalhava com ela lá no Natal, porque o movimento aumentava, né? E a gente sempre tinha essas conversas desse tipo de... Pô, tinha dia que a gente ficava lá e que aí não entrava ninguém. E aí você ficava assim, meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar, como é que vai pagar as contas, né? E eu sei que era uma preocupação dela também. Por mais que nos outros dias ela vendesse, um dia que não vendesse já tinha aquela preocupação, como é que eu vou manter? Enfim, me lembrou muitas conversas que eu tive com ela. E ela é uma tia que não tá mais aqui e que eu sinto muito falta e que ela vai fazer 2 anos que ela não tá mais aqui no dia do meu aniversário, que ela faleceu. E assim, eu sei que não sou eu que defino isso, eu sei que não sou eu que determino o tempo das pessoas aqui na Terra, mas no meu coração eu acho que não foi o suficiente, assim, que não tinha, que foi antes do que tinha que ter sido, sabe? Enfim, por isso esse conto mexeu muito comigo, por esse motivo. Eu acho que é o de narrativa mesmo, é o mais fraco daqui da antologia, mas terminei assim com lágrimas nos olhos. Mas é um livro que, de uma forma geral, eu acho que vocês deveriam procurar, viu, gente? Essa coleção aqui, ela é pouco falada, eu não vejo quase ninguém mostrando ela por aí. Na verdade, acho que eu nunca vi ninguém mostrando ela por aí. E é uma coleçãozinha muito legal, já li livros muito legais dessa coleção aqui. São sempre, eles são histórias, são antologias, né? Então são sempre histórias bem curtinhas, são sempre livros assim bem fininhos. E fica a dica aí no restaurante Submarino. Comecei o desafio aqui com o pé direito. Agora eu vou tomar um banho e depois eu acho que eu vou ler Mansfield Park, né? Como eu falei com vocês, vou tentar dar uma lida lá nos capítulos. Não sei o que eu vou fazer, se eu vou ver um filme. E amanhã tem mais desafio então, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo o que eu vou ler amanhã, porque nem eu sei. Depois que eu vou decidir isso. Olá, hoje é segunda-feira e eu tenho que resolver umas coisas na rua, então não vou ler agora de manhã, mas assim que eu chegar eu pego aqui pra cumprir meu desafio de hoje.
Eu tô em dúvida entre 4 livros para ler hoje. Eu tô em dúvida entre O Jardineiro que Tinha Fé, Sobre a Vida Feliz, O Porco Espinho e Velas Escarlates. Então eu vou decidir entre esses 4 aqui. E aí quando eu voltar eu penso nisso, eu mostro pra vocês aí o que eu vou decidir e a gente comenta mais tarde. A gente comenta sobre o livro que eu ler hoje. E ontem eu ainda consegui ler um pouquinho nada, eu acho que eu li 4 ou 5 capítulos de Mansfield Park. Acho que vai dar certo, hein? Acho que eu vou conseguir finalizar Mansfield Park também, além dos livros aqui do desafio Oremos. Cheguei da rua, aproveitei para comprar um tapete para colocar aqui no meu escritório. Eu tava com medo da cadeira estragar o piso. E também o tapete, ele traz um conforto, né? Tão gostoso. Ficou bonitinho, né? Olá, então finalizei a segunda leitura do desafio, que foi aqui sobre a vida feliz. Na verdade, esse livrinho aqui tem 3 diálogos do Sêneca, sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio. Gostei muito. Eu já tinha lido um outro livrinho com 2 diálogos do Sêneca, sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Eu gostei mais dos outros diálogos, mas esses aqui também são muito bons. Principalmente o primeiro aqui, que é sobre a providência, e é um diálogo que ele fala muito sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sabe aquela discussão? Por que Deus deixa coisas ruins acontecerem para pessoas boas, sabe? Ele vai meio que nesse sentido. E eu já tinha, lógico, todo mundo se questiona sobre isso, né? Não porque a gente se sente as melhores pessoas do mundo, porque não, eu tenho convicção que não sou, né? E eu acho um problema se eu pensasse que eu fosse uma pessoa tão boa assim. Sabe aquelas pessoas que falam, eu sou tão boa. Não, não é bem assim, né? Mas, né, de uma forma geral, eu não acho que eu seja também uma pessoa ruim. Então, por que coisas ruins às vezes acontecem com quem não é totalmente ruim, sabe? E há muito tempo atrás eu tinha lido A Cabana, aquele livro que depois fizeram um filme. Eu não assisti ao filme até hoje. Mas aquele livro lá, depois ele até as pessoas
hoje em dia falam daquele livro com um certo descaso, com um certo desprezo, como se fosse uma literatura menor, né? E assim, eu não lembro detalhes da narrativa, de construção, falando dessa parte mais técnica. Eu sinceramente não me lembro, tem muito tempo que eu li. Mas eu me lembro que ele serviu muito justamente para trazer essa mensagem para mim, porque que coisas ruins acontecem quando você tenta fazer o certo também, né? E porque que se Deus é tão bom, por que ele deixa coisas ruins acontecerem? E aquele livro foi um ponto de virada assim na minha vida geral. Eu ia falar de leitora, mas na minha vida geral, porque ele me trouxe respostas sobre isso. E aí agora, lendo esse diálogo aqui do Sêneca, ele meio que complementou aquilo que eu já pensava desde a minha leitura de A Cabana, porque lá na minha leitura de A Cabana, eu penso assim, a partir daquela leitura, eu passei a acreditar que, na verdade, não é que Deus deixa coisas ruins, não é que Deus quer que coisas ruins aconteçam, mas nós temos o livre-arbítrio. E a partir das nossas escolhas, nós vamos colher os frutos dessas escolhas. E às vezes essas escolhas, por mais que a gente pense que são as melhores, não são, porque nós somos seres humanos, falhos, enfim, né? E às vezes a gente erra conscientemente também, né? Mas aí aqui o Sêneca, ele traz um ponto de vista que é um pouco diferente dessa mensagem que eu tive lá em A Cabana. Ele fala aqui, em linhas bem gerais, que Deus deixa coisas ruins acontecerem para que você aprenda a lidar com situações ruins e que para que aprendendo a conviver com determinadas dores, essas dores deixem de doer tanto assim em você. Não sei se ficou... eu acho que eu até anotei aqui no final do diálogo a minha... Porque eu tenho essa mania, às vezes, quando são livros, são textos assim, ensaios, eu anoto no finalzinho, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Eu anoto no finalzinho alguma reflexão que eu fiz, alguma coisa assim. Eu vou ler pra vocês o que eu anotei aqui. Eu anotei assim, olha... Deus permite que o homem bom sofra para que ele aprenda a suportar o sofrimento. E assim, aquela dor deixa de causar tanto dano como para quem não está habituado ao sofrimento. É como os pais que preparam os filhos para as agruras da vida e não só para a felicidade. Assim, estão criando pessoas fortes, capazes de suportar uma dor que os mais fracos não suportariam. É bem essa a mensagem que esse texto trouxe aqui pra mim. É o que eu mais gostei, sem dúvida. Achei muito legal. Os outros dois também são bons, mas eles não me impactaram tanto quanto esse primeiro aqui. Então, sobre a vida feliz, ele vai falar sobre o que é, de fato, ter uma vida feliz. E aí ele fala muito sobre a busca pelas virtudes e que a felicidade está intrinsecamente ligada às virtudes e não ao prazer. Se você me acompanha aqui há algum tempo, já fez alguma leitura coletiva comigo, ou lá no clube, ou aqui no canal mesmo, vira e mexe eu falo sobre essa questão dos prazeres, né? Que hoje em dia nós estamos nos entregando cada vez mais aos prazeres. Só que prazer não pode ser confundido com felicidade. A felicidade é fazer o certo. E buscar o prazer nem sempre é buscar o certo. E ele traz esse ponto aqui que eu achei bem interessante. E o último, que é sobre o ócio, ele fala, esse diálogo, na verdade, ele é incompleto. Ele não tem o início nem o fim, né? Se perderam no tempo. Então a gente tem só o meio, assim. Mas dá pra entender o que ele quer dizer. E ele vai falar basicamente sobre a importância dos momentos de contemplação, sabe? Outra coisa também que eu já tenho muito em mim dessa necessidade dos momentos de contemplação, inclusive essa semana aqui que eu tô fazendo, é a prova de que eu aprendi a valorizar esses momentos. Tem momentos que a gente precisa dar uma parada, dar uma desacelerada. E como eu falei no início aqui do vlog, né? Como eu tenho essa dificuldade, eu fico ansiosa e pra ficar assim, à toa, né? Que eu não tô à toa. Gravando vlog, sinceramente, eu acho que eu trabalho muito também durante o dia, porque eu tô sempre preocupada em gravar alguma coisa pro vlog, né? Mas enfim,
É um tipo de momento de ócio, porque eu tô gravando vlog e tal, tô trabalhando, tô lendo, mas eu não tô trabalhando igual no meu ritmo normal de trabalho, né? Então eu tenho mais momentos de ócio, eu posso ficar lendo. Hoje, por exemplo, eu saí de manhã, né? Mas amanhã eu já não vou ter que sair, eu espero. Então eu posso ficar o dia inteiro por conta da leitura, sabe? E isso é um momento de ócio, porque o ócio não é só você ficar parado olhando para o teto, né? É um momento de contemplação, pelo menos o que o Sêneca coloca aqui e o que eu entendo, né? O que eu interpretei desse diálogo. E esses momentos são muito necessários também na nossa vida, né? A gente tem, eu sei que a vida é muito corrida e tal, mas se a gente conseguir encaixar esses momentos na nossa vida, eles são muito úteis e eu acho que são os grandes saltos de crescimento, de evolução que a gente tem, são a partir desses momentos de ócio, desses momentos de contemplação. Enfim, gostei. Indico para vocês esse livro aqui. É muito rápido de ler, viu? Eu li ele mais rápido do que o livro de ontem, que era um livro de contos, né? Só que ontem eu fui fazer minha unha ainda junto, né? Então demorei um pouquinho mais. Esse daqui, como eu sentei e li, ele foi bem rápido. Eu acho que eu li ele em menos de 2 horas. E isso, assim, fazendo anotações, como vocês viram, riscando as coisas. Muito legal, indico. E aí vamos ver amanhã. E eu agora vou tentar ler um pouquinho. Agora eu vou dar uma descansada na cabeça, vou ver alguma coisa no computador, alguma bobeira, não vou trabalhar, não vou trabalhar. Mas aí depois, mais tarde, eu ainda pretendo ler mais um pedaço de Mansfield Park. Veremos. Amanhã pra mim, né? Daqui a pouco eu volto com mais atualizações da minha semana 7 em 7. Então, gente, acabei aqui de ler o terceiro livro da semana, né, do Desafio 7 em 7, que foi o livro da Agatha Christie, Os Elefantes Não Esquecem. É o maior livro que eu coloquei na minha lista, ele tem 162 páginas, 162 páginas, mas como é um romance policial, eu li bem rápido e foi muito gostosinho. Eu gosto muito dos romances da Agatha Christie, né, então foi muito gostosinho. O detetive aqui é o Poirot, que é o meu detetive preferido dentre os detetives da Agatha. Ela tem dois mais famosos, né? Que é a Miss Marple e o Poirot. Eu gosto da Miss Marple também, mas eu prefiro o Poirot. E aí, a história aqui vai começar com uma escritora muito famosa, que é a senhora Oliver. Eu acho que é a senhora Oliver, peraí. É a senhora Oliver, que ela vai participar de um jantar, que ela vai ser homenageada, um almoço, que ela vai ser homenageada, e nesse almoço ela vai conhecer uma outra senhora lá, que vai a interpelar, falando, gosto muito do seu trabalho e tal.
e vai pedir uma ajuda, vai fazer um questionamento para a senhora Oliver. O que acontece? A senhora Oliver, ela é autora de romances policiais. E essa moça que vai querer perguntar uma coisa para ela nesse almoço, ela vai falar o seguinte: eu sei que você é madrinha de uma moça que se chama Célia, e essa moça quer se casar com meu filho. Na verdade, ela e meu filho querem se casar. Só que existe um mistério no passado dessa moça que eu preciso de uma resposta disso para que eu fique tranquila com esse casamento. E o mistério é o seguinte: os pais da Célia se mataram há 13, 12 anos atrás. E o que, pelo menos essa é a versão oficial, de que eles, em comum acordo, se suicidaram. Só que essa mulher, mãe lá do noivo da Célia, ela não acredita nisso. Ela acha que ou a mãe da Célia matou o pai, ou o pai da Célia matou a mãe. E depois o outro, né, se suicidou. Então ela quer saber o que aconteceu na verdade, se foi o marido que matou a mulher e depois se matou, ou se foi a mulher que matou o marido e depois se matou. Ok. A escritora aqui, a senhora Oliver, ela vai falar: tá, eu sei disso que aconteceu, né? Hoje em dia eu não tenho mais contato, assim, tanto contato com a Célia, mas eu lembro disso que aconteceu no passado, mas o que isso importa, na verdade, por que a senhora tem que saber disso para que o seu filho se case com a Célia? Não interessa muito. E essa mulher vai falar que interessa sim. Ela precisa saber disso antes que o filho se case com essa Célia. A senhora Oliver vai dar um passo fora dela, vai embora, né? Mas ela vai ficar com aquilo ali na cabeça. E a senhora Oliver, ela é amiga de Hercule Poirot. Então ela vai atrás do Hercule Poirot e vai contar toda essa história para ele. E ela vai encasquetar com isso e vai querer investigar e vai colocar o Poirot para investigar também. Poirot avisa para ela que vai ser difícil porque é um crime que aconteceu há tantos anos atrás, que a polícia já colocou como certo que foi um suicídio mesmo, em comum acordo e tal. Mas a senhora Oliver quer agora descobrir o que aconteceu aí no passado da vida dessa filhada dela. E aí eles começam, então, a investigação, e a investigação vai se desdobrando, bem naquele estilo mesmo Agatha Christie, né? E eu gostei bastante do livro, é lógico que eu não vou contar os desdobramentos, vou deixar vocês lerem, eu acho que vale a pena. E aí a narrativa, né, vai chegar a um resultado que eu, assim, não bem mais pro final, eu imaginei uma situação que teria acontecido relacionada ao crime, no final das contas, né? Mas eu não adivinhei toda a situação do crime, né? Eu adivinhei só um aspecto, assim, uma coisinha que tinha acontecido ali. Mas eu achei que fez sentido, eu acho que foi bem construído aqui. Eu acho que ao longo da narrativa a Agatha vai deixando algumas pequenas pistas que a gente só nota depois que a gente sabe o resultado, né? E ela faz isso muito bem, na minha opinião, pelo menos a maioria dos livros. A única coisa que me incomodou aqui nesse livro foi no final, não o desfecho. O desfecho eu acho que foi muito condizente, eu acho que fez sentido, eu gostei. Me surpreendeu em certa medida, apesar de um aspecto, né, da solução aqui eu já ter percebido antes, mas no geral eu achei interessante. Só que eu acho que a forma como os personagens reagem no final, descobrindo o que realmente aconteceu, foi uma forma muito assim tranquila para uma coisa muito grande, sabe? Aconteceu uma coisa muito grande, principalmente com relação a Célia, por exemplo, né? Que é a menina que os pais supostamente tinham suicidado. Então, quando ela realmente descobre o que aconteceu, ela age de uma forma muito assim: ah, não, então foi isso, ah, não, então agora beleza, eu posso seguir minha vida. Mas assim, foi uma coisa muito absurda, sabe? Então eu acho que a forma como, não só ela, mas também o noivo dela reagiu, acho que não foi muito realista para a gravidade da solução aqui que foi apresentada. Mas assim, foi só isso mesmo que me desagradou. Esse pontinho no final das contas, que eu acho que foi uma coisa meio preguiçosa. Tipo, o importante era resolver o crime e que esses personagens seguissem em frente.
Então, ok, o crime foi solucionado de uma forma bem legal, que eu achei, fez sentido, foi interessante, uma história que eu quis continuar lendo, assim, de despertar minha curiosidade. Então, agora que resolveu o crime, cada um vai seguir sua vida e vamos encerrar por aqui. E aí foi meio preguiçoso a forma como os personagens reagiram à revelação desse crime. Eu esperava um negócio mais assim, mas enfim, né? O que é importante mesmo era o crime, a revelação do crime, a investigação. E isso eu acho que foi muito bem feito. Então agora, que a minha ideia, como esse livro aqui era maiorzinho, né? Era ler um pedaço e depois parar, fazer minhas coisas aqui. Eu nem almocei ainda e já são, quer ver? 3 horas da tarde. Então agora eu vou arrumar meu almoço ali. Tenho que arrumar umas coisas, lavar umas roupas, lavar vasilha, essas coisas, né, de casa. E depois, mais tarde, eu pretendo ver um filme, talvez, vou pensar. E também ler mais um pouco de Mansfield Park, né, que eu tô tentando finalizar essa semana também. E aí eu vou mostrando pra vocês aí cenas dos próximos capítulos. Mas olha, terceiro dia do desafio cumprido. Tô feliz. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for it all. Break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Chegou um trem aqui pra mim, da Roco, parece. Não sei o que é, vamos ver.
pessoal! Então, finalizei aqui a minha quarta leitura, né, do desafio 7 em 7. E essa daqui, infelizmente, não foi uma boa leitura, porque vocês podem ver que eu marquei pouquíssima... Eu fiz algumas outras marcações aqui, mas que eu quis marcar com flag mesmo, foi só isso, por quê? Esse livro aqui, na verdade, ele traz 3 textos. Ele traz esse texto do Tolstói, mas ele também traz um texto de Bernard Shaw e o outro texto, deixa eu ver aqui, Ernest Crosby. E são 3 textos para falar mal do Shakespeare. E aí, até aí tudo bem, né? É bom a gente, quando está estudando uma obra, a gente vê não só os autores que elogiam aquela obra, mas também vê os autores que não gostam tanto assim, que percebem defeitos, para que a gente tenha uma visão mais ampla daquele autor, daquela obra, enfim. Eu li esse livro aqui porque eu estou estudando Shakespeare agora lá para o Clube MSL, que a gente vai ler em março e abril. Nós vamos ler Rei Lear e também o Rei Lear da Steppe. Então, eu já estou estudando para começar a fazer o conteúdo lá do clube. E aí eu acho interessante ter esses pontos de vista diferentes. Só que aqui o problema não é falar mal de Shakespeare. O problema é que eu, particularmente, achei textos assim de puro ressentimento, sabe? Sabe quando você não gosta do estilo de um autor e aí você tem ranço de tudo que ele faz, você não consegue enxergar nada de positivo ali? Foi o que me passou os textos aqui desses autores. Então fica parecendo que é puro ranço. Eu achei um pouco as críticas também um pouco superficiais, um pouco bobas, principalmente no texto do Tolstói, que me frustrou bastante, porque ele coloca críticas aqui, como por exemplo ao fato dos personagens, das situações de Shakespeare serem muito caricatas. E ele inclusive analisa especificamente o Rei Lear, que eu nem sabia que era essa peça que ele ia analisar, e que foi ótimo, né? Porque é a peça que eu estou estudando. Mas aí ele coloca tudo como muito caricato, como se isso fosse um grande problema. E, na verdade, essa crítica diz mais respeito ao gosto do próprio Tolstói, né? Então, porque personagens caricatos, né? Aqueles personagens planos, situações caricatas em Shakespeare são por um motivo específico. Elas querem passar uma determinada mensagem. O bobo, sabe? O cara irresponsável, a donzela em perigo. Esses personagens são caricatos de propósito para nos passar uma mensagem, porque juntos, ali dentro do enredo da peça, esses personagens nos passam uma mensagem muito clara. O intuito de Shakespeare não era falar nas entrelinhas como Tolstói fazia nas obras dele, mas sim falar através do absurdo. E me espanta que Tolstói não compreenda isso de alguma forma. Por isso que eu acho que ele compreendia, eu acho que é puro ranço, sabe? E aí as críticas que ele acaba fazendo nesse ensaio dele, eu achei muito facilmente refutáveis, sabe? E ele fala até do fato de o Rei Lear ter muitas reviravoltas e muita coisa acontecendo, e coloca isso como um defeito. E mais uma vez, isso é um gosto pessoal do Tolstói. Tanto porque muita gente critica em Tolstói o fato da narrativa dele ser lenta. Então ele está criticando uma coisa em Shakespeare e muita gente critica justamente o contrário nas narrativas do próprio Tolstói. E aí é uma questão de gosto. Eu posso dizer assim, eu gosto das narrativas do Tolstói, mas quem acha lento pode falar que é um defeito do Tolstói? Não, é um gosto pessoal. Eu não gosto de narrativa lenta, vamos supor, né? Eu gosto, tá? Mas quem critica pode ser só um gosto da pessoa e não um erro do Tolstói, os pássaros. E, enfim, os outros textos também eu achei, assim, muito ressentidos. E eu consegui aproveitar pouca coisa aqui de útil justamente para formar, para trazer algum conteúdo para o clube mesmo, algum conteúdo técnico, né, específico sobre o enredo. É mais assim a opinião deles, uma coisa mais pessoal, de gosto pessoal. E aí é aquela coisa, né, gosto não se discute, se lamenta. Mas, enfim, eu fiquei um pouco decepcionada, assim, com esse livro aqui. Aqui atrás até cita, né, Vladimir Nabokov,
um livro do Nabokov, que eu até tenho eles ali, que ele tem um livro que chama Lições de Literatura e um outro que chama Lições de Literatura Russa, que o Nabokov ele vai analisar textos de alguns autores. No Lições de Literatura Russa, por exemplo, ele critica uma obra de Dostoiévski, que é um dos meus russos preferidos, um dos meus autores preferidos. Só que lá o Nabokov coloca aspectos mais técnicos, ele é mais racional na crítica dele, ele não é tão emocional. Então, eu acho que lá a crítica dele é mais válida. Não que a crítica do Tolstói aqui ou dos outros autores não seja válida, mas é para fins de estudo, entendeu? Porque estudo é uma coisa, opinião é outra. Enfim, não foi um livro que me agradou muito. O outro autor aqui, que eu já esqueci o nome dele de novo, do segundo texto, ele critica muito ele faz um texto falando que, basicamente, tá? Ele floreia para falar isso, mas o que ele quer dizer é que Shakespeare fazia enredos com aristocratas. Ele não usava o povo, o trabalhador na sua narrativa. Então, assim, o que eu sinto é que ele queria trazer um lado político para a narrativa que não era a intenção do Shakespeare, só que existem pessoas que querem a militância política acima de qualquer coisa, e é um direito delas quererem isso. O problema é que essas pessoas costumam ser muito ácidas com quem não quer a militância política acima de qualquer coisa. E aí criticam justamente a falta dessa militância. Só que também se a militância for o contrário do que eles querem, aí também não serve. Então, assim, é complicado, né, gente? Por isso que eu falo, é mais uma questão de opinião, de gosto pessoal, do que de fato de problemas na obra de Shakespeare. Enfim, achei meio fraco esse livro aqui. Até agora foi a minha leitura mais fraca do desafio, mas valeu a pena conhecer. Olá, pessoal! Então, chegamos ao final da nossa semana 7 em 7. Vocês devem ter percebido alguma coisa estranha aí, né? Eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. Eu li, 5 livros nessa minha meta de 7 aqui e também finalizei Mansfield Park. Poderia ser considerado um 6º livro, mas eu só finalizei, essa semana. Eu não li ele todo nessa semana. E aí, o que aconteceu? Li muito bem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando chegou na sexta-feira, eu não estava com a mínima vontade de ler. Eu estava começando a ter uma overdose de leitura, sabe? E aí, eu quero aproveitar essa oportunidade para conversar sobre uma coisa com vocês que eu já conversei outras vezes, mas às vezes a gente aconselha algumas coisas assim, e vocês não sabem se a gente faz o que a gente aconselha, né? E eu seria muito hipócrita se eu aconselhasse vocês a fazer uma coisa e não fizesse isso, que eu não ouvisse o meu próprio conselho, né? O ser humano é hipócrita naturalmente, mas esse não é o maior dos meus defeitos, felizmente eu tenho muitos outros, mas a hipocrisia não. E quando eu falo para vocês não fazerem nada que vai prejudicar a relação de vocês com a literatura, eu falo sério e é para vocês levarem a sério, e é o que eu pratico na minha vida. Então, por exemplo, quando eu falo para abandonar livros, eu já expliquei isso várias vezes, não é para você ler 2 páginas e pronto, sabe? De uma forma fácil, assim, como se todo livro fosse descartável. Não é isso. Mas a partir do momento que você está tentando, e aquele livro ali, pelo motivo que for, seja porque tá chato, seja porque tá te despertando gatilhos, pelo motivo que for, se aquilo ali tá se tornando uma dor para você, eu aconselho que você deixe aquele livro para depois. Se você não quer falar que tá abandonando, deixa ele para depois, para a leitura e vai ler outra coisa que você tá com mais vontade de ler. Por quê? Se você deixa a leitura se transformar numa dor para você, o seu cérebro vai entender na hora que você começar a ler que aquilo é uma dor. E ele vai disparar a mensagem de para de fazer isso, não faz isso, faz outra coisa. Você não vai se sentir motivado a ler. Então, uma leitura que está te prejudicando, que está te causando dor, pode atrapalhar todo o seu hábito da leitura, pode te desmotivar a ler de uma forma assim, violentíssima. Adquirir o hábito da leitura é muito difícil. Persistir no hábito da leitura é muito difícil. Agora,
deixar de ter o hábito da leitura é muito fácil. Então você não pode colocar nada nessa sua relação entre você e os livros que atrapalhe essa relação. E aí, quando eu percebi que eu estava começando a ter uma overdose de leitura, eu me questionei, né? Fiquei num dilema ali, porque eu falei, eu tô no meio de uma semana 7 em 7, eu tô gravando vlog, até agora tá dando tão certo, né? Vai ficar legal mostrar pro pessoal essa semana. Eu também tô gostando de ler vários livros, só que ao mesmo tempo eu não tava com a mínima vontade de ler nada, então eu ia me forçar a ler algum dos 2 livros que faltavam, que no caso os 2 que faltaram foram esse daqui, O Jardineiro que Tinha Fé e O Porco Espinho, 2 livros que eu tava com muita vontade de ler, mas eu fui deixando pro final, justamente porque eu pensei assim, eu vou deixar os que eu tô com mais vontade de ler pro final, porque aí, né, eu vou estar mais cansada, né, eu vou me sentir mais motivada, ler do engano, porque aí acabou que eu perdi a vontade de ler esses 2 livros aqui também, porque eu tava cansada daquela rotina de leitura, assim, até extenuante de certo ponto. Não porque eu me forcei a ler nos 5 dias do desafio que eu li. Eu tava lendo com vontade. Mas sabe quando você vai com muita sede ao pote? E aí chega um momento que, tô de boa. Eu queria só ver um filme, eu queria fazer outra coisa. Eu não queria ler hoje, sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que seguir o meu próprio conselho e não posso fazer uma coisa que vai estragar a minha relação com a literatura. Porque se eu for ler hoje, isso era a sexta-feira, né? Se eu for ler hoje, eu vou ficar mais de bode ainda, e aí corre o risco de eu entrar numa ressaca literária, o que pra mim é um grande problema, porque não é só o fato de eu não ler que me incomoda como leitora, mas eu preciso produzir conteúdo. Então uma ressaca literária pra mim, ela é catastrófica, porque ela afeta o meu trabalho. E aí isso gera uma ansiedade muito maior e que aí vira um problema muito maior. Então assim, eu tenho que cuidar da minha relação com os livros. E como não era a leitura desses livros não era um compromisso firmado com ninguém, eu podia simplesmente não querer ler, né? Não tinha problema. Então, eu resolvi que eu não ia ler. Ou eu falei assim, depois se à noite eu tiver com vontade de ler, eu leio. Eu fui ver meu filme, eu fui fazer outras coisas. E aí, ok. E outra coisa, gravar vlog também é uma coisa que me cansa, ter que toda hora parar, fazer takezinho. Você tá vivendo normalmente, mas não tá normalmente, porque toda hora você vai fazer um café e você para pra filmar. Porque assim, a minha vida, gente, não tem coisas absurdas, a minha vida é igual a de qualquer um aí. Então, assim, exceto o trabalho, né, que muda um pouco a rotina de cada um. Mas é trabalhar, comer, dormir, fazer unha, assistir filme, é isso, entendeu? Eu não faço viagens, né? Eu não sou uma pessoa assim que tem aquela vida assim que vocês gostam de ver às vezes nos vlogs aí e tal. Então os takezinhos que eu vou fazendo no vlog são takes da vida cotidiana normal. Então eu vou fazer um café, eu tenho que parar para filmar o café. Eu vou fazer uma coisa, vou estudar, eu tenho que parar para filmar estudando. Eu vou trabalhar, parar. E assim, até certo ponto isso é legal, só que chega uma hora que cansa, né? E aí eu decidi relaxar, falei, não preciso. É lógico que se fosse um compromisso com alguém, por exemplo, os livros lá do Membros, os livros do clube, eu vou ler mesmo que eu não estiver gostando, porque é um compromisso que eu firmei com o pessoal do clube ou o pessoal do Membros. As Vinhas da Ira, por exemplo, foi um livro que eu odiei, mas como era lá no Membros, eu li até o final. Esse é um livro que eu teria abandonado se eu estivesse lendo só por mim, mas como era um compromisso com o pessoal do Membros, eu li até o final. Mas quando não é um compromisso com ninguém assim, eu posso simplesmente deixar pra lá e fazer o que é melhor pra minha relação com a literatura. Enfim, eu tô me explicando porque eu quero que vocês entendam que é importante que vocês também não destruam a relação de vocês com a literatura. Se alguma coisa estiver incomodando, se aquele dia você não tiver com a mínima vontade de ler, não leia. Se aquele livro tá te causando uma dor, deixa ele para lá e vai ler outra coisa, porque isso é importante para a nossa manutenção no hábito da leitura, porque como eu falei, é muito fácil você perder o hábito da leitura, porque o mundo hoje tem muitas distrações mais fáceis, né, ao nosso alcance. Então é muito fácil você perder o hábito da leitura. E aí, como eu não queria causar um problema maior para minha relação com a literatura, eu resolvi não ler. No sábado eu deixei assim, falei, olha, o sábado seria o último dia do desafio, né?
Eu pensei, se eu quiser ler, eu leio, se eu não quiser, eu não leio. Também não fui fazer outras coisas e tal, não quis ler também. E foi ótimo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, né? O desafio oficialmente acabou ontem, no sábado, né? E hoje eu tô com vontade de ler. Hoje eu tô olhando para os livros aqui e eu quero pegar alguma coisa para ler. Eu não sei se eu vou começar já ensaio sobre a cegueira, que vai ser o livro de fevereiro lá do Membros. Eu não sei se eu vou pegar... Tô com vontade de ler Jurassic Park. Eu tô com vontade de ler um monte de coisa. Então hoje eu já quero pegar um livro e ler. Se eu tivesse me obrigado a ler na sexta e no sábado, que eu não tava com a mínima vontade, eu poderia ter caído numa ressaca. E aí, como eu falei, pra mim é catastrófico. Uma ressaca literária. Então, eu acho que foi super proveitosa essa minha semana. Eu não li os 7 livros que eu tinha me proposto ler, mas eu acho que eu tive uma decisão sábia com relação ao meu hábito da leitura e eu não prejudiquei meu hábito da leitura. Hoje eu já tô com muita vontade de ler de novo e vida que segue. Então, eu sei que assim, eu não quero servir de exemplo para ninguém, mas se eu puder inspirar vocês a ter um hábito saudável e leve com a literatura, eu gostaria que vocês se inspirassem nisso, entendeu? Não é, quando eu falo de aprofundamento, você se aprofundar nos livros é uma coisa, mas tratar essa relação com leveza também faz parte. O fato de você se aprofundar nas leituras que você lê, procurar significados, entender, criticar, questionar os personagens, questionar a narrativa, isso é aprofundamento. Mas isso não significa que você tem que pesar a sua relação com a literatura. É aprofundamento unido com leveza na forma de tratar o seu hábito da leitura, entendeu? Eu acho que deu pra entender, sim, né? E no final das contas, eu só não li esses 2 livros mesmo, Porco Espinho e O Jardineiro que Tinha Fé. E qualquer hora eu leio eles. Eu acho que o próximo desafio desse que eu fizer, eu vou fazer 5 em 5, porque eu acho que 5 dias é meu número limite, assim, pra esse ritmo frenético de leitura. Porque eu leio todo dia, só que não nesse ritmo, né, dessa semana. Então, acho que o próximo vai ser desafio 5 em 5. Me conta aí se vocês fizeram o desafio, o que vocês acharam do vlog. No final das contas, deu pra ter vlog. Eu acho que teve muito conteúdo aí pra vocês. Falei sobre os livros que li. Então, já valeu. O próximo vlog que vai rolar aqui no canal é um vlog que promete ser polêmico, eu acho, né? Mas eu não vou dar muitos detalhes ainda, não. Mais pra frente vocês verão aí. Por hora, me conta o que vocês acharam desse vlog aqui, dos livros que eu li, dos livros que eu deixei de ler, desse papo agora que a gente teve no final. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.